PGR Paulo Gonet decide proteger, blindar Alexandre de Moraes no caso do Banco Master. PGR Paulo Gonet decide proteger, blindar Alexandre de Moraes no caso do Banco Master. Presta atenção nisso aqui, ó. A PGR pediu o arquivamento de um pedido de investigação sobre o contrato de 129 milhões de reais da esposa do Moraes com o Banco Master. Fica comigo que nesse nosso segundo encontro com Justiça do Dia, eu vou te mostrar o que foi que a PGR disse nesse pedido de arquivamento, que enterra a possibilidade do Moraes ser investigado na Justiça e por que ela está completamente errada nisso. E no final, eu vou te contar que esse não é o fim da história e eu vou te mostrar como que a investigação ainda pode acontecer. Vamos então direto aqui ao ponto. A imprensa apurou que o PGR Paulo Gonet pediu o arquivamento de uma representação criminal contra o Alexandre de Moraes e a sua esposa, Viviane Barsi de Moraes, que tinha sido feita por um advogado. A representação era sobre o caso do Banco Master, englobando tanto o contrato advocatício da Viviane Barsi de Moraes, que chegava a quase 130 milhões de reais, quanto a própria conduta do Alexandre de Moraes, que, pelo que diz a imprensa, pressionou o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, a aprovar a venda do Master para o BRB. E também teria pressionado, aí, segundo a imprensa, a própria Polícia Federal para saber sobre o andamento das investigações sobre o Master. Ou seja, o ministro teria interferido em prol de um banco defendido pela própria esposa usando o seu cargo público, a sua função. Faz a gente se perguntar, quem que foi contratado, hein? Foi o Moraes ou foi a Viviane? Mas vamos lá, ó. O PGR Paulo Gonet, ele escreveu o seguinte na sua promoção de arquivamento. Em uma análise preliminar, é imperativo sublinhar a absoluta ausência de lastro probatório mínimo que sustente a acusação formulada. Tanto o representado quanto o presidente do Banco Central negaram, de forma peremptória e convergente, a ocorrência de qualquer pressão exercida pelo ministro sobre os interesses do Banco Master. Não obstante a repercussão midiática dos casos, os veículos de imprensa não apresentaram elementos concretos ou indícios materiais que corroborem a tese de intimidação, permanecendo a narrativa no campo das suposições. Mas por que ele está completamente errado? Enquanto eu explico isso para você, eu queria agradecer por você ter sentado o dedo no like em 2025, se inscrito no canal, ativado o sininho para receber as notificações, mas mais especialmente, muito obrigado por você não desistir, por você fazer parte dessa comunidade que segue lutando pela verdade, pela justiça, por um Brasil mais próspero. Muito, muito obrigado. Ter você aqui significa um mundo para mim. E vamos lá. O Gonet, ele diz que os veículos de imprensa não teriam apresentado elementos concretos ou indícios materiais. Mas eu pergunto para você, quem que tem que ir atrás desses elementos? É a imprensa ou é a própria PGR? O Gonet acredita que a Malu Gaspar ela tem que chegar lá na PGR com um dossiê de provas debaixo do braço? Se o Moraes realmente disse alguma coisa para o Galípolo sobre o Master, houve mais do que uma pressãozinha. Houve possivelmente aí um crime. E não é só crime de responsabilidade, teve crime previsto no Código Penal. Dá uma olhadinha aqui comigo no que diz o artigo 321 do Código Penal. Vamos ver junto aqui, ó. Artigo 321. Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário. Gente, é absurdo o PGR não querer abrir pelo menos uma investigação preliminar. Ouvir as pessoas, ouvir o Moraes, ouvir o presidente do Banco Central. Isso é muito provavelmente fruto da relação entre os dois. Para quem não sabe, foi o próprio Moraes uma das autoridades que mais fez pressão em cima do Lula para colocar o Gonet no cargo. E os dois tinham um costume ali de se reunir com o próprio presidente da República para conversar sobre sabe lá Deus o que. A grande verdade é que, infelizmente, o Gonet não tem a imparcialidade necessária para avaliar esse caso do Moraes. E eu não estou nem falando da imparcialidade subjetiva, não quero entrar nas intenções, nas motivações. Estou falando sobre o ponto de vista objetivo. Como foi o Moraes que colocou o Gonet lá? Como os dois vivem se encontrando ali fora de ambiente de trabalho para discutir assuntos altos da República, sabe Deus o quê? Não existe uma imparcialidade objetiva para o Gonet atuar em relação ao Moraes. Ah, Deltan, mas é só a notícia de jornal. Não, não é. Olha isso aqui comigo, ó. Tem o contrato de 129 milhões de reais, valor que, segundo advogados, está acima do valor do mercado. Então, o cliente, o Master, estava pagando o quê, hein? Tem ainda a falta do objeto claro do contrato. Falta de uma atuação comprovada do escritório em vários casos.
tem atuação do escritório comprovada em apenas um caso das 77 mil ações do Master. Ah, mas era para atuar perante órgãos públicos. Vai lá no CAD e quem atua não é o escritório da esposa do Moraes, é o Pinheiro Neto. O Banco Central disse que ela nunca fez reuniões do Banco Central em favor do Master. Ou seja, você não tem uma atuação comprovada que corresponda aos pagamentos. Tem ainda o crescimento patrimonial explosivo da esposa do Moraes. E sim, tem as notícias de mais de um veículo de imprensa sobre ligações do Moraes para pressionar o Master, para pressionar o Banco Central em favor do Master. E vamos lembrar que o próprio Moraes ele decretou buscas, quebras de sigilo e bloqueios de contas dos empresários bolsonaristas só com base em notícia de jornal. Lembra daquele caso, daquela coluna do jornalista de esquerda Guilherme Amado? Tinha muito menos do que tem nesse caso, e o Moraes usou aquela coluna de jornal para buscas e apreensões, bloqueios patrimoniais, bloqueios de redes sociais. Ou seja, nesse caso tem um mundo mais de coisas. Tá bom, mas é o fim? Não, não é o fim. Ainda pode existir uma investigação parlamentar sobre isso por meio de uma CPI do Banco Master. A oposição está colhendo assinaturas para isso e eu vou postar no meu Instagram, daqui a pouquinho, hoje ou amanhã, eu vou postar, segue lá, vou postar quem já assinou e quem falta assinar. Então confere lá para você pressionar os parlamentares do seu estado. Se a CPI colher provas adicionais de crimes envolvendo o Moraes, o PGR pode desarquivar o caso e começar uma investigação perante o STF. Mas vamos ser francos, só a CPI existir já vai ser uma imensa vitória. E um outro ponto, uma outra possibilidade, se vierem a surgir outras provas da imprensa, de outras fontes que vierem a público, o próprio PGR, independentemente da CPI, ele pode decidir desarquivar esse caso e tocar para frente. Mas e você? Você acha que o Gonê ele tem a imparcialidade para analisar esse caso? Você acha que ele analisou ali as condutas do Moraes de uma forma imparcial? Me diz aí a sua opinião nos comentários.